Bom dia, quarto ano, tudo bem? Na aula de hoje, nós iremos entender o porquê que a gente não sente a Terra rodando, embora isso aconteça o tempo todo. E a gente vai entender também como que o movimento de rotação dá origem aos dias e às noites. Nós já estudamos um pouquinho sobre isso no início desse capítulo, mas agora a gente vai reforçar um pouco mais essa ideia. Então, vamos lá. Por que não percebemos que a Terra gira? Vamos lá. Aqui está falando para a gente olhar a sala de aula, que vocês iriam observar que ela está parada. Porém, a gente está em casa, né? Então, dá uma olhadinha aí na sua casa. Observa. Você consegue perceber a parede balançando, a janela balançando? Você balançando? Não, a gente não percebe, né? Mas, na verdade, a Terra gira o tempo todo e gira com tudo que está nela, inclusive a gente. Então, nesse exato momento, a Terra está fazendo seu percurso de todo dia, girando com tudo que tem nela, e a gente não consegue perceber. Então, o nosso sentido de perceber as coisas que estão em movimento, às vezes nos enganam por esse motivo, por a gente estar girando também junto com a Terra. Para vocês terem uma ideia, a gente está agora a mais de 1.600 km por hora, que é a velocidade aproximada que a Terra gira, dos movimentos da Terra. Então, veja só, por esse motivo da gente não conseguir perceber tudo o que se movimenta, às vezes a gente confunde a nossa visão, embora a gente tenha conhecimento, mas às vezes a nossa visão engana a gente. Por exemplo, quando a gente está dentro de um carro, a gente tem a sensação de que nós estamos parados, não é verdade? Sentadinhos ali dentro do carro. O carro está em movimento, mas a gente tem a impressão de que aquilo que está ali no carro com a gente está sem se movimentar, está todo mundo ali paradinho no carro. E quando a gente olha pela janela, a gente vê aquele monte de árvore passando. As árvores estão fazendo isso? Na verdade, elas estão, né? Pelo movimento de rotação. Mas a gente não olha para uma árvore e vê ela passando, se movimentando para lá e para cá. Isso não acontece. Mas dentro do carro a gente tem essa percepção. Porque tudo depende do referencial, depende do ponto onde nós estamos observando determinada coisa. Por exemplo, se alguém estiver na calçada e a gente passar de carro por essa pessoa, nós temos a impressão de que a pessoa passou, se movimentou dentro do nosso campo de visão. E para essa pessoa, quem passou, quem se movimentou, fomos nós dentro do carro, entendeu? Então, tudo depende do ponto onde estamos observando determinada coisa. Tudo depende do referencial. Então, vamos dar continuidade. Com base nessa questão de que tudo se movimenta e as coisas mudam de posição a todo tempo, especialmente a Terra, né, que está no movimento de rotação, então a iluminação sofre interferência nessa posição que a Terra está em determinado momento. Isso a gente consegue observar pela nossa sombra, por exemplo. À medida que a Terra vai fazendo seu movimento de rotação, o ângulo que ela recebe a iluminação solar também vai mudando. Então, com isso, a sombra que o nosso corpo projeta no chão muda de posição de tempos em tempos, conforme nessa imagem aqui, ó.
À medida que o Sol muda de posição, as sombras das pessoas, das árvores e de todos os objetos também mudam de posição na Terra. Então, em algum momento da história, as pessoas perceberam que o movimento das sombras poderia ser usado para identificar em qual período do dia estava. Assim foi criado o relógio de sol. Lembra quando a gente estava estudando sobre os tipos de relógio? Que eu comentei com vocês sobre esse relógio de sol? É exatamente com essa ideia do movimento de rotação que faz a iluminação ser diferente a cada momento do dia. Então, se uma pessoa parar no mesmo lugar em horários diferentes ao longo do dia, a sombra formada terá diferentes posições e também diferentes tamanhos. Porque lembra que eu desenhei no quadro um palitinho com o sol vindo mais de lateral, assim, como se fosse no começo do dia. A sombra dele ia ser mais comprida. E já se o sol viesse mais ao meio-dia, que vem mais por cima, a gente não conseguiria ver a sombra porque estaria exatamente embaixo do palitinho. E quando, vamos supor, 11 horas, está quase no centro do céu o sol. Aí a gente consegue ver uma sombra mais curtinha por causa da inclinação em relação à onda luminosa. Entenderam, pessoal? O raio do sol. Isso altera tanto a posição da sombra quanto também o seu tamanho. Agora vamos entender como acontece a duração de um dia. A Terra, como a gente já sabe, tem o formato aproximado de uma bola. E por causa disso, o Sol não ilumina o planeta todo ao mesmo tempo. Então, ora é dia em uma parte do planeta, onde está recebendo a luz do Sol, e em outro momento é noite, quando essa Terra girar e parar de bater sol nesse lugar que no momento é dia. Então tem uma parte do planeta que está sendo iluminado e está tendo o período do dia, e tem uma parte do planeta que não está recebendo a iluminação solar, e nesses locais então é noite. E à medida que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, as regiões iluminadas deixam de receber luz. Então, onde antes estava iluminado, nisso que a Terra rodou, parou de receber a iluminação. E é onde acontece a noite nessa determinada região. Isso faz com que os dias e as noites se alterem. Aí aqui nós temos o exemplo, inclusive vocês já fizeram exercício sobre isso na aula passada, em relação ao Brasil e ao Japão, que eu dei uma introduzida para vocês porque eu queria analisar a capacidade de raciocínio de vocês em relação àquela situação, problema do globo sendo iluminado. Tecnicamente, aquele exercício era para ser depois dessa aula, mas eu sabia que vocês iam ter condições de fazer antes, então eu quis usá-lo como um conhecimento prévio. Então, como eu expliquei naquela aula, o Brasil e o Japão estão em pontos opostos do planeta Terra. E aqui nessa imagem nós temos o nosso continente, onde está o Brasil, recebendo a luz solar. Então, neste momento, nessa imagem, é dia para a gente. E o Japão está cá do outro lado da imagem, do lado de cá, onde não está recebendo essa luz solar, por estar num ponto oposto ao ponto do planeta onde está localizado o Brasil. Então, dessa forma, no Japão, nessa imagem, é noite. E aí a Terra vai continuar fazendo seu movimento de rotação, até que a parte onde está escura vai receber a iluminação e a parte onde está clara, que é onde está o Brasil, vai deixar de receber a iluminação e acontecerá o período da noite. Por isso que hora é dia em um local
enquanto é noite em outro local no mesmo momento, certo, pessoal? Tudo depende do movimento de rotação da Terra. E esse movimento de rotação, ele dura aproximadamente 24 horas. E é por isso que o nosso dia tem 24 horas de duração, porque é o tempo que, vamos supor que a gente esteja contando a partir do início do dia no Brasil. Começou a receber a iluminação aqui no Brasil, até que o planeta roda por completo, para de receber a iluminação e volta a receber essa iluminação de novo, tudo isso demorou 24 horas para acontecer, tá bom? Que é o movimento de rotação, a Terra dar uma volta completa em torno do seu próprio eixo. Então, de matéria, por hoje é só. E de exercício, nós faremos a página 24 da apostila, que tem relação com isso que nós estudamos agora, em relação à percepção sobre os movimentos. Quem está se mexendo, quem não está. Mais ou menos por aí. Então, vamos lá. Número 1. Você já andou em um carrossel? Analise a fotografia que foi registrada por alguém que estava dentro de um carrossel e em seguida responda a questão. O cavalo está parado ou em movimento? Vamos prestar atenção. Quando a gente analisa um carrossel, a gente estando fora dele, a gente vê os cavalinhos rodando, não é verdade? Agora, imagine a gente no carrossel, cada um sentado em um cavalinho. Você vai ver o seu cavalo mexendo? Você vai ver o cavalo que está na sua frente se mexendo? E em relação às pessoas que estão fora do carrossel, qual que é a sua percepção em relação a elas? Para você que está no carrossel, quem parece que está rodando? Você ou as pessoas que estão fora do carrossel? Tudo depende do referencial. Então, é por essa lógica que vocês irão responder a essa atividade número 1. E a atividade número 2 também é parecida. Observe a ilustração a seguir. A mulher que está dentro do ônibus vê o passageiro da frente, o que está sentado na frente, parado. Já o homem que está no ponto de ônibus vê os dois passageiros em movimento. Quem está certo? Vamos sempre ter em mente essa história de que tudo depende do referencial. Então, será que quem está certo é quem está dentro do ônibus, fora do ônibus, ou os dois estão certos ou os dois estão errados? A gente precisa sempre lembrar que o ponto de onde nós estamos observando determinada coisa é crucial para a nossa percepção de quem está em movimento e quem está parado. Então, tenha isso em mente na hora de responder a essa questão, tá bom? Nossa aula termina por aqui. Qualquer coisa eu estou à disposição no horário de atendimento. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê na nossa próxima aula.